As pessoas estão ficando completamente fascinadas com os vídeos que separamos para você. Prepare-se para ver fenômenos estranhos e mistérios que parecem desafiar qualquer explicação. Número 1. Árvore com rosto humano. Um vídeo publicado nas redes sociais recebeu o título Árvore que parece um rosto humano e, surpreendentemente, não era um título exagerado para atrair cliques. Era exatamente isso que aparecia nas imagens. Assim que o vídeo foi divulgado, a internet ficou completamente intrigada. Muitas pessoas começaram a perguntar se aquilo poderia ser algum tipo de falha na realidade. A árvore parecia ter olhos, nariz e até lábios perfeitamente formados. Parecia que a pessoa que gravou o vídeo capturou o momento exato em que o formato ficou mais evidente. Não existem muitas informações sobre o local ou sobre quem registrou a gravação, mas muita gente acredita que algum tipo de truque pode estar envolvido. Ainda assim, o resultado continua impressionante e difícil de ignorar. Número 2. Chuva em apenas um ponto. Dois episódios diferentes aconteceram em partes distintas do mundo, mas com um detalhe curioso em comum. Em ambos os casos, alguém percebeu que a chuva estava caindo apenas em um único ponto específico. A pessoa que filmava parecia completamente incrédula ao observar que a água caía somente em uma área muito limitada. No segundo caso, vários carros estavam estacionados em um estacionamento aberto, mas apenas um deles estava sendo atingido pela forte chuva. Todo o resto ao redor permanecia seco. É algo que muitas pessoas dizem nunca ter visto antes. A cena faz parecer que existe algum tipo de erro na realidade, como se fosse uma falha em um sistema. Há quem diga que situações como essa poderiam ser sinais de que a nossa realidade talvez funcione como uma espécie de simulação. Número 3. Árvore crescendo através de um carro. Um vídeo bastante estranho começa mostrando uma grande multidão reunida ao redor de um carro. Algo naquela cena imediatamente chama a atenção. Uma árvore parece estar crescendo exatamente no meio do veículo. A imagem parece quase impossível de explicar. Como uma árvore poderia surgir atravessando um carro inteiro? Algumas pessoas afirmaram que a árvore pode ter crescido durante a noite, bem debaixo do veículo. Segundo elas, o carro pode ter sido estacionado sobre uma pequena muda que acabou se desenvolvendo com o tempo. Mesmo assim, essa explicação continua parecendo bastante estranha. Enquanto a multidão observava, muitas pessoas tiravam fotos e gravavam vídeos do local. A situação levanta uma pergunta curiosa: o que veio primeiro, a árvore ou o carro? De qualquer forma, a cena continua sendo uma das mais difíceis de entender. Número 4. O homem aparentemente sem cabeça. Um grupo de turistas estava apreciando a vista de um topo de colina quando algo extremamente estranho aconteceu. Entre as pessoas presentes, um homem parecia estar completamente sem cabeça. Seu corpo estava ali, perfeitamente visível, mas sua cabeça simplesmente não aparecia nas imagens. Quando o vídeo começou a circular na internet, muitas pessoas disseram que ele provavelmente estava apenas com a cabeça abaixada. No entanto, ao assistir novamente com mais atenção, algo parece realmente estranho. A forma como o corpo está posicionado não parece natural. Isso fez com que algumas pessoas acreditassem que poderia existir algo muito mais misterioso por trás daquela cena. Número 5. O retângulo luminoso no céu. Termos como portal, tapete mágico, passagem dimensional e fenômeno inexplicável foram usados para descrever algo que apareceu em um vídeo gravado na China. Um retângulo luminoso misterioso foi visto no céu da província de Shandong, deixando moradores completamente confusos. A forma escura parecia ter uma luz muito forte surgindo por trás dela, o que aumentava ainda mais o mistério. E esse não foi o único caso. Cerca de 2 anos antes, na cidade de Pequim, outra forma misteriosa apareceu no céu, dessa vez em formato circular e também iluminada. O fenômeno chamou tanta atenção que acabou recebendo cobertura nacional. Posteriormente, o Departamento Meteorológico explicou que aquilo seria apenas o reflexo das luzes de um estádio usadas durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2022. Pelo menos, foi essa a explicação oficial. Número 6. O chão que parecia respirar. Depois que a tempestade Babette passou pela Escócia, um homem saiu para caminhar com seu cachorro em uma área de floresta. Durante o passeio, ele encontrou algo extremamente incomum. O chão da floresta parecia estar se movendo. A terra se levantava e descia lentamente, como se o próprio solo estivesse respirando. A explicação mais provável é que a tempestade tenha soltado as raízes superficiais que mantinham o solo firme. Com isso, toda a camada de terra começou a se mover junto com o vento
vento e com o peso das árvores. Mesmo assim, o efeito visual é bastante perturbador. O próprio homem disse mais tarde que aquela foi a coisa mais estranha que já tinha presenciado em toda a sua vida. Número 7. Peixes completamente parados. Visitantes em um aquário perceberam algo extremamente estranho em um dos tanques. Todos os peixes estavam completamente imóveis dentro da água. Nenhum deles parecia se mover. Antes que alguém pense que poderia ser apenas algum tipo de truque de câmera, muitas pessoas que estavam presentes afirmaram que aquilo era completamente real. Os peixes simplesmente ficaram parados, como se o tempo tivesse congelado. Em outro caso semelhante, um homem visitou uma loja de animais e percebeu algo parecido. A maioria dos peixes estava totalmente imóvel. Apenas um ou dois faziam pequenos movimentos ocasionais, enquanto os outros permaneciam completamente parados. A situação deixou muitos observadores bastante intrigados. Número 8. Pedras que se comportam como líquido. Um trabalhador da construção civil foi filmado caminhando sobre um tipo de terreno bastante estranho. As pedras sob seus pés não estavam se comportando como pedras normais. A cada passo que ele dava, uma espécie de ondulação se formava, semelhante ao que acontece quando alguém pisa na água. No entanto, aquilo era composto por pequenas pedras. Parece que as rochas estavam em um estado quase líquido, o que pode ser extremamente perigoso. Se a superfície se romper, uma pessoa pode acabar ficando presa embaixo. Esse tipo de fenômeno lembra uma espécie de areia movediça feita de pedras. Mesmo assim, ainda é difícil entender exatamente como isso acontece. Número 9. O andarilho sem cabeça. Em um vídeo bastante estranho, uma multidão caminhava normalmente quando algo chocante foi registrado. Um homem foi visto andando aparentemente sem cabeça. Seu corpo se movia de forma normal, mas não havia nenhuma cabeça visível acima dos ombros. Quando o vídeo começou a se espalhar pela internet, muitas pessoas ficaram completamente perplexas. Parecia algum tipo de falha na realidade, ou talvez um truque visual muito convincente. Quanto mais as pessoas assistiam ao vídeo, mais estranho ele parecia, deixando todo mundo tentando entender o que realmente estava acontecendo. Número 10. Escorpiões que mudam de cor. Escorpiões são conhecidos por apresentarem biofluorescência, algo que já é bastante impressionante por si só. Porém, os escorpiões vistos neste vídeo parecem desafiar completamente as leis da natureza. O corpo deles parece alternar rapidamente entre uma coloração preta e um azul extremamente brilhante. O efeito lembra mais um camaleão do que um aracnídeo. Algumas pessoas sugeriram que isso poderia ser causado por algum tipo de reação química ou efeito da iluminação. Outras brincaram dizendo que parecia até um erro no código da natureza. Número 11. Formação misteriosa na África do Sul. Na África do Sul, algo enorme foi visto no meio de uma cratera. À primeira vista, parecia apenas uma grande rocha. Porém, quanto mais as pessoas observavam, menos sentido aquilo fazia. Algumas sugeriram que poderia ser uma obra de arte colocada ali de forma proposital. Mesmo assim, a posição e o formato não pareciam seguir nenhuma lógica. Os vídeos do objeto começaram a circular rapidamente na internet, deixando muitos espectadores se perguntando se aquilo era realmente uma formação natural ou algo muito mais estranho. Número 12. A caixa que desafia a física. Enquanto dirigia por uma rodovia, um motorista registrou algo bastante estranho com a câmera do painel do carro. Um caminhão que seguia à frente deixou cair uma caixa na estrada. A caixa bateu no asfalto, quicou e, surpreendentemente, voltou para dentro do caminhão. Até aí já seria algo curioso, mas a situação ficou ainda mais estranha quando aconteceu novamente. Dessa vez, o movimento parecia desafiar completamente as leis da física. Em condições normais, a caixa deveria ter sido arremessada em direção ao carro que vinha atrás. Em vez disso, ela simplesmente voltou para o caminhão, como se algo a estivesse puxando. Quem assistiu ao vídeo começou a se perguntar se aquilo foi apenas uma coincidência extremamente improvável ou se seria mais um daqueles momentos que parecem uma falha na realidade. Número 13. Ondas que parecem se mover ao contrário.
Observe atentamente este vídeo e tente responder em qual direção as ondas estão se movendo. Se você disse que elas estão indo da direita para a esquerda, então acertou. A cena cria uma ilusão visual bastante curiosa, dando a impressão de que a água está vindo na direção oposta. Esse tipo de efeito é conhecido como uma ilusão de perspectiva. No entanto, em outro trecho do vídeo, algo ainda mais estranho acontece. As ondas começam a formar padrões incomuns, quase como se a gravidade estivesse se comportando de maneira diferente. A água parece criar desenhos complexos na superfície, deixando a cena visualmente impressionante. Número 14. A árvore coberta de cabelo. Uma árvore que parecia estar completamente coberta por fios de cabelo assustou muitas pessoas que viram as imagens. Porém, quando alguém se aproximou, a verdade foi revelada. Aquilo, na verdade, era um enorme grupo de milhares de aranhas, conhecidas popularmente como Dead Long Legs. Vistas de perto, essas pequenas criaturas de pernas longas formavam uma espécie de massa viva, cobrindo toda a superfície da árvore. Quando alguém tocou nelas, todas começaram a se dispersar rapidamente. O vídeo acabou desencadeando crises de aracnofobia em muitos espectadores que preferiram não olhar por muito tempo para aquela cena inquietante. Número 15. Hélice congelada no ar. Um helicóptero foi filmado voando normalmente, mas havia algo extremamente estranho nas imagens. As hélices do helicóptero pareciam completamente paradas. Para quem estava assistindo, parecia que a aeronave estava voando sem que as hélices estivessem girando. Muitas pessoas começaram a sugerir que aquilo poderia ser algum tipo de falha visual ou até uma manipulação do vídeo. No entanto, a explicação é bem mais simples. Esse efeito acontece quando a velocidade do obturador da câmera coincide com a velocidade de rotação das hélices. Como resultado, as hélices parecem congeladas na imagem, mesmo estando girando muito rápido. Número 16. A estrela brilhando durante o dia. Moradores da Califórnia ficaram intrigados ao observar uma luz brilhante no céu em plena luz do dia. Aquilo parecia uma estrela luminosa flutuando no céu. A luz mudava de forma e pulsava de maneira incomum, como se estivesse viva. Ela não se movia como um avião e claramente não era o Sol. Para muitas pessoas que estavam observando, aquilo só poderia ser algo fora do comum. Alguns sugeriram que poderia ser um objeto voador não identificado, talvez até observando a região. E então, sem emitir qualquer som, a luz simplesmente desapareceu. Número 17. A criatura nas montanhas do Maine. Em uma tarde de junho de 2024, dois amigos estavam dirigindo por uma estrada rural próxima ao lago Cisloidovsky, no estado do Maine. Eles estavam filmando a paisagem tranquila ao redor. No entanto, essa tranquilidade não durou muito tempo. Ao longe, algo começou a se mover, algo que claramente não parecia pertencer àquele cenário. Quando os dois revisaram o vídeo em câmera lenta mais tarde, perceberam a presença de uma figura humanoide alta e coberta de pelos. Algumas pessoas juraram que aquilo poderia ser o lendário Bigfoot. Outros acreditaram que poderia ser apenas uma brincadeira ou alguém fantasiado. Mesmo assim, a ideia de algo tão grande vagando pelas montanhas Apalaches deixou muita gente desconfortável. Número 18. O homem com o celular do futuro. Um vídeo antigo deixou muitas pessoas confusas na internet. Ele mostrava um homem caminhando pelas ruas de Hiroshima durante a década de 1980. O detalhe estranho estava em sua mão. Ele parecia estar segurando um objeto extremamente semelhante a um iPhone 13. Assim que o vídeo apareceu online, começaram debates intensos sobre viagem no tempo e tecnologia secreta. Se as imagens forem autênticas, isso levanta uma pergunta intrigante. Como um objeto tão moderno poderia aparecer décadas antes de existir oficialmente? Número 19. A criatura observando na floresta. Enquanto montava acampamento em uma área de floresta, um explorador decidiu gravar o ambiente ao seu redor. Foi então que algo inquietante apareceu. Entre as sombras das árvores, uma grande figura peluda estava parada. Parecia estar observando o homem em silêncio. Assustado, ele decidiu subir em uma árvore para se proteger. Porém, quando conseguiu chegar a uma altura segura e olhou novamente para o local,
a criatura havia desaparecido completamente. Alguns disseram que parecia o Bigfoot, outros acreditam que poderia ser apenas uma pessoa escondida. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado permaneceu. Número 20. A aparição em Dudley Town. Dudley Town, no estado de Connecticut, sempre teve uma reputação sombria entre os moradores da região. Histórias sobre sombras estranhas na floresta são contadas há muitos anos. Em 17 de junho de 2006, uma dessas histórias pareceu ganhar forma quando uma câmera filmadora capturou algo estranho entre as árvores. Uma figura fantasmagórica parecia deslizar silenciosamente pela floresta. Não parecia uma pessoa comum e também não parecia um simples reflexo de luz. Especialistas do Instituto de Parapsicologia Forense analisaram o vídeo e afirmaram que não conseguiram encontrar uma explicação clara. Até hoje, relatos de aparições continuam surgindo naquela região. Número 21. O cachorro que apareceu do nada. Uma câmera registrou uma estrada vazia no Chile durante a noite. Um carro estava passando em alta velocidade pela rodovia. Não havia absolutamente nada na estrada. Porém, no exato momento em que o carro passa pela câmera, um cachorro aparece repentinamente no meio da pista. A cena dá a impressão de que o animal simplesmente se teleportou para aquele lugar. Para quem assistiu ao vídeo, a aparição foi extremamente estranha e difícil de explicar. Número 22. O macaco possuído. Em 2016, uma câmera de trilha registrou imagens perturbadoras perto do rio Klamath, na fronteira entre Oregon e Califórnia. À primeira vista, a criatura parecia um chimpanzé, porém, seu rosto e seu comportamento eram extremamente inquietantes. A câmera estava instalada a mais de 3 metros de altura em um galho, mas a criatura parecia quase na mesma altura da lente. Isso fez algumas pessoas acreditarem que aquilo não era um chimpanzé comum. Alguns chegaram a sugerir que poderia ser o Bigfoot, ou até algo conhecido em lendas como um skinwalker. Outro detalhe estranho é que não existem chimpanzés vivendo naquela região. Número 23. O copo derrubado sozinho. Imagens de uma câmera de segurança em um bar mostraram algo bastante estranho. Um homem estava sentado tranquilamente quando, de repente, seu copo de cerveja foi derrubado da mesa. O mais curioso é que ninguém parecia ter tocado nele. Quando o vídeo é revisto, o copo parece simplesmente se mover sozinho antes de cair no chão. A bebida se espalha pelo chão enquanto as pessoas ao redor ficam completamente surpresas com o que acabaram de ver. Número 24. O olhar reptiliano. Um vídeo difícil de encontrar atualmente mostra um homem olhando diretamente para a câmera sem piscar nenhuma vez. O que realmente chama a atenção são seus olhos. Eles não parecem humanos. As pupilas são estreitas e alongadas, semelhantes às de um réptil. Além disso, seu nariz é muito pontudo e suas orelhas parecem projetadas para fora de forma incomum. O vídeo termina poucos segundos depois, deixando todos se perguntando o que exatamente estavam vendo. Número 25. A figura misteriosa na câmera de segurança. Um segurança na Índia ficou aterrorizado ao assistir às imagens captadas por uma câmera de vigilância. No vídeo, uma pessoa vestindo um único pedaço de tecido aparece repentinamente no meio da rua. A figura parece ser uma mulher caminhando, porém, ao analisar as imagens novamente, algo estranho é percebido. Um quadro do vídeo parece ter sido pulado. Isso faz parecer que a figura simplesmente surgiu do nada. Alguns acreditam que poderia ser algum tipo de fenômeno paranormal, enquanto outros acham que houve alguma interferência no vídeo. Número 26. Navios voadores. Algumas imagens mostram algo que parece impossível. Navios gigantes parecem estar flutuando no ar acima do oceano. Na verdade, o nível do mar está muitos quilômetros abaixo do que parece ser o navio. Esse fenômeno ocorre devido a um tipo de miragem causado por diferenças de temperatura no ar. Quando um navio é observado de uma distância muito grande, o efeito óptico pode fazer parecer que ele está voando sobre a água. Mesmo assim, o resultado visual é impressionante e muitas pessoas ainda ficam intrigadas ao ver esse tipo de imagem. Número 27.
A pausa inexplicável. O que começou como um vídeo divertido entre amigos acabou se transformando em algo bastante estranho. Uma garota estava rindo e conversando normalmente, quando de repente ela simplesmente parou completamente. Seu corpo ficou imóvel, como se tivesse congelado no tempo. Os amigos tentaram mexer nela e até chamaram seu nome, mas ela continuou completamente parada por vários segundos. Então, de forma repentina, ela voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. O momento deixou todos ao redor bastante desconfortáveis. Até hoje, quem assiste ao vídeo tenta entender o que poderia ter causado aquela pausa tão estranha. Número 28. A Ilha das Bonecas Assombrada. Existe um lugar no México conhecido como a Ilha das Bonecas, um local cercado por histórias assustadoras. Em toda a ilha, bonecas antigas estão penduradas nas árvores, criando uma atmosfera extremamente inquietante. A história conta que um homem que morava na região tentou salvar uma menina que havia se afogado, mas não conseguiu. Desde aquele dia, ele começou a ser atormentado pela memória da garota em seus sonhos e também enquanto estava acordado. Consumido pela culpa, ele começou a pendurar bonecas por toda a ilha como uma forma de homenagear o espírito da menina. Muitas pessoas afirmam ouvir gritos femininos ecoando pela floresta. Embora ninguém tenha conseguido registrar uma imagem clara do suposto fantasma, alguns visitantes dizem ter visto aparições rápidas de uma figura misteriosa. Número 29. O objeto que flutua no ar. Um homem foi filmado segurando um objeto estranho. No início, parecia apenas algum tipo de truque simples de mágica. No entanto, logo depois, ele começou a fazer algo parecido com um ritual. De repente, o objeto se elevou no ar e ficou flutuando sem nenhum tipo de suporte visível. Muitas pessoas imediatamente sugeriram que poderia haver fios invisíveis ou algum truque escondido. Mesmo assim, ninguém conseguiu identificar claramente qualquer mecanismo. Até hoje, permanece a dúvida se aquilo foi uma edição inteligente, uma ilusão de câmera ou algo realmente difícil de explicar. Número 30. O fantasma do céu em Los Angeles. Um vídeo estranho apareceu na internet e deixou muitas pessoas questionando o que estavam vendo. Nas imagens, uma figura escura e sem forma definida flutua silenciosamente no céu. Ela não faz nenhum movimento evidente e também não produz qualquer som. A figura simplesmente permanece ali suspensa no ar. Testemunhas afirmaram que aquilo não parecia um drone nem um balão. Algumas pessoas chegaram a compará-lo com um serafim, um tipo de anjo descrito em textos antigos como possuindo várias asas. Seja o que for, a presença daquela forma no céu deixou muitos moradores olhando para cima com uma sensação de inquietação. Número 31. O homem que flutua. Em um momento, um homem está deitado no chão. No instante seguinte, ele aparece flutuando no ar exatamente na mesma posição. O vídeo surpreendeu muitos espectadores que tentaram encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. A transição parece extremamente suave, sem sinais claros de manipulação ou cortes. Isso fez com que muitas pessoas ficassem ainda mais intrigadas com a gravação. Número 32. A fumaça misteriosa na floresta. Enquanto explorava o Parque Nacional Redwood, um caminhante registrou algo que o fez parar imediatamente. Entre as árvores, uma figura formada por fumaça densa parecia flutuar silenciosamente no ar. A forma permanecia suspensa, como se tivesse vida própria. Então, de repente, um pequeno objeto saiu daquela fumaça e avançou rapidamente para frente, com uma precisão impressionante, quase como se tivesse intenção. Para quem assistiu ao vídeo, aquilo não parecia neblina comum. Alguns chegaram a sugerir que poderia ter relação com portais ou passagens escondidas na floresta. Número 33. Comida infinita. Em um vídeo curioso, uma mãe alimenta seu filhote com uma pequena fruta vermelha. Ela entrega uma fruta, depois outra e depois mais outra. Isso acontece um total de 8 vezes seguidas. O detalhe estranho é que todas as frutas parecem surgir da boca da mãe. A cada vez que ela abre a boca, outra fruta aparece, como se tivesse sido gerada ali. Isso fez muitas pessoas brincarem, dizendo que parecia um tipo de código secreto para comida infinita. Número 34. A onda das abelhas. Um fenômeno visual impressionante pode ser observado em algumas colmeias.
Em um vídeo, milhares de abelhas criam um movimento sincronizado que parece uma onda percorrendo toda a colmeia. O efeito lembra o batimento de um coração pulsando repetidamente. Esse comportamento acontece quando as abelhas se sentem ameaçadas. Elas criam essa onda coletiva para assustar possíveis predadores. Esse aviso também serve para afastar seres humanos que se aproximam demais da colmeia. Número 35. A pele gigante de cobra. Em uma região de floresta, um lenhador encontrou algo que chamou imediatamente sua atenção. No chão estava uma enorme pele de cobra que havia sido trocada recentemente. Ele se abaixou para observar melhor e percebeu que aquela pele era muito maior do que qualquer cobra que ele já tinha visto. Normalmente, as cobras deixam para trás peles menores e rasgadas. Porém, essa parecia enorme e praticamente intacta. Quando o vídeo começou a circular na internet, muitas pessoas ficaram curiosas e também um pouco assustadas ao imaginar o tamanho do animal que poderia ter deixado aquela pele. Número 36. A colina da antigravidade. Perto do Monte Macedon, na Austrália, existe um lugar conhecido pelos moradores como a colina da antigravidade. Um vídeo gravado no local mostra uma garota colocando uma garrafa no meio da estrada. Em vez de rolar para baixo como seria esperado, a garrafa começa lentamente a subir a colina. Ninguém toca nela e não há nenhum fio ou mecanismo aparente. Muitas pessoas acreditam que a paisagem cria uma ilusão óptica que engana a percepção humana. Outros preferem acreditar que algo mais misterioso acontece naquele local. Número 37. O caminhão que desapareceu no túnel. Um alpinista estava filmando uma vista panorâmica das montanhas quando algo chamou sua atenção lá embaixo. Um caminhão estava dirigindo tranquilamente por uma estrada isolada e entrou em um túnel. O homem manteve a câmera apontada, esperando que o veículo saísse do outro lado, mas isso nunca aconteceu. O caminhão simplesmente não apareceu novamente. A estrada parecia completamente limpa e não havia outras saídas visíveis. A situação deixou quem filmava bastante inquieto, como se aquele túnel escondesse algo muito mais profundo. Número 38. A bicicleta invisível. Um vídeo mostra uma mulher atravessando a rua como se estivesse pedalando uma bicicleta invisível. Antes de dizer que é apenas uma ilusão, observe algo curioso. Debaixo dela, aparece apenas a sombra do corpo, sem qualquer sinal de uma bicicleta. O detalhe mais estranho é que ninguém ao redor parece reagir ou prestar atenção nela. Isso faz com que a cena pareça ainda mais inquietante. Número 39. O avião parado no ar. À primeira vista, o vídeo parece mostrar um avião completamente parado no céu. A aeronave parece estar congelada no meio do voo. Porém, o avião não está realmente parado. Ele está se movendo na direção oposta da pessoa que está filmando e também está reduzindo a velocidade porque está prestes a pousar. Essa combinação cria uma ilusão visual muito interessante, que faz parecer que o avião ficou suspenso no ar. Número 40. O gigante da montanha. Uma pessoa chamada Daylove Dexter registrou algo curioso em uma montanha. No vídeo, uma figura humanoide enorme parece caminhar ao longo de uma crista montanhosa. Vista da posição da câmera, a figura parece gigantesca, muito maior que as casas localizadas abaixo. Alguns acreditam que seja apenas um efeito de perspectiva causado pela distância. Outros dizem que relatos parecidos já surgiram antes. Isso faz muitas pessoas se perguntarem se realmente era apenas alguém caminhando longe ou algo muito maior. Número 41. A escada no meio da floresta. Durante uma caminhada em uma floresta perto de uma pequena cidade da costa leste, um explorador encontrou algo completamente fora do lugar. No meio da mata, havia uma escadaria feita de pedra que não levava a lugar algum. No topo, existia apenas uma grande placa de pedra bloqueando o caminho, como se aquela estrutura tivesse feito parte de um prédio que já não existe mais. Alguns moradores dizem que poderia ser resto de uma antiga construção. Porém, estruturas semelhantes já foram encontradas em áreas onde nunca houve qualquer tipo de edifício. Número 42. O portal escondido nas montanhas.
Nas montanhas Zongarian-Alatau, no Cazaquistão, exploradores fizeram uma descoberta intrigante. Esculpida diretamente na encosta da montanha, havia uma enorme estrutura semelhante a uma porta gigantesca. O tamanho da abertura e a precisão de seus contornos deixaram os exploradores desconfortáveis. Parecia quase como se aquele portal tivesse sido criado para proteger ou esconder algo no interior da montanha. Número 43. O peixe girando sem parar. Uma pessoa percebeu que algo estava errado com um de seus peixes de aquário. Então decidiu pegar o celular e gravar o comportamento estranho. No vídeo, o peixe começa a girar continuamente dentro da água. A dona do aquário publicou o vídeo na internet, pedindo ajuda para entender o que estava acontecendo. Infelizmente, a resposta que ela recebeu não foi boa. O comportamento estava ligado a uma infecção causada por um parasita conhecido como doença do rodopio. Número 44. A bicicleta que anda sozinha. Falhas de câmera já mostraram bicicletas desaparecendo em fotografias, mas um vídeo registrado na Holanda em 2016 mostrou algo diferente. Uma bicicleta aparece se movendo no meio do trânsito sem que ninguém esteja pedalando. O vídeo é curto e mostra claramente a bicicleta se deslocando sozinha pela rua. Apesar de parecer algo sobrenatural, depois foi revelado que aquilo fazia parte de uma campanha publicitária para bicicletas autônomas. Número 45. O cervo andando em círculos. Um cervo foi filmado se comportando de maneira bastante estranha. Ele parecia assustado com algo invisível. O animal ignorava completamente a pessoa que estava gravando e apenas caminhava em círculos repetidamente. Outro morador também relatou ter visto um cervo exibindo exatamente o mesmo comportamento. Algumas pessoas sugeriram que isso poderia ser causado por uma doença conhecida como doença debilitante crônica, que afeta o sistema nervoso desses animais. Número 46. O banho estranho do roedor. Um vídeo curioso mostra um animal tomando algo parecido com um banho, esfregando o corpo de maneira muito cuidadosa. Muitas pessoas pensaram inicialmente que se tratava de um rato. No entanto, o animal na verdade é uma espécie chamada pacarana. Esses roedores são conhecidos por terem hábitos de higiene bastante rigorosos. Apesar de parecer estranho à primeira vista, esse comportamento é completamente normal para essa espécie. Tópico curioso. O tópico curioso de hoje é particularmente estranho. Uma imagem perturbadora começou a circular na internet e até hoje permanece sem explicação. A gravação foi feita às 2h40 da madrugada em Afawa, distrito da província de Samut Songkhram, na Tailândia, a poucos quilômetros de um salão religioso conhecido por histórias de assombrações. A câmera de segurança de uma casa mostra um homem parado ao lado de uma mesa de jantar. De repente, algo impossível acontece. O braço dele se estica de maneira anormal e alcança uma garrafa de água que estava distante. Logo depois, ele olha diretamente para a câmera e o vídeo termina. O movimento do braço parece completamente fora do normal. Algumas pessoas acreditam que algo estranho realmente aconteceu naquela gravação. Outras pensam que pode ter sido apenas um truque bem elaborado criado pelo autor original do vídeo. E você, o que acha que realmente aconteceu? Deixa seu comentário e aí, qual desses momentos mais estranhos deixou você realmente sem explicação? Alguns podem ter uma explicação científica, outros parecem apenas ilusões curiosas, mas alguns desses vídeos continuam sendo verdadeiros mistérios até hoje. Se você tivesse que escolher, qual deles pareceu mais com uma falha na realidade? Conta aqui nos comentários qual cena mais te impressionou. Eu adoro ler as teorias de vocês. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!